Então tá bom. Só uma pergunta, está aparecendo a tela? Sim, só em Então estado normal, não tá em tela cheia ainda. tá. Bom, pessoal, eu sou a Silmara Gotardi, como vocês viram aí no anúncio, né, na chamada. Eu moro em Curitiba, a capital do Paraná, e é um prazer estar aqui hoje para falar sobre as avaliações de imóveis, que é um assunto que eu gosto muito, trabalho há 9 anos e meio, fiz o curso de avaliação, eu tenho TTI, depois eu fiz negócios imobiliários, e eu trabalho 80% a 90% com avaliações de imóveis. É um nicho do mercado imobiliário que eu me adaptei muito, que eu gosto muito, por isso eu aceitei com muito prazer o convite do pessoal do IBREP, aí na Jara, né, em particular, porque é algo que eu sempre estou aprendendo, talvez eu tenha um pouco mais de experiência que alguns que estejam começando, mas o mágico da avaliação de imóveis é porque cada avaliação é diferente, eu estou sempre trabalhando e aprendendo algo novo. E eu gostaria de conversar com vocês hoje, eu trouxe alguns slides, eu vou falar um pouco, assim, a Inajara já me explicou que vocês estão fazendo o curso, né, de avaliação de imóveis, então o objetivo hoje é nós conversarmos um pouco sobre isso, pode interromper se precisar fazer pergunta, deixe no chat, daí a Inajara faz a pergunta para mim, o que eu puder, eu vou ajudar vocês, tá? Depois eu vou deixar também meus contatos ali para vocês, se quiserem entrar em contato para tirar dúvida. E nós vamos trabalhar um pouquinho, então, para quem está iniciando nas avaliações de imóveis, conforme está aqui o título. Tá? Muito prazer mesmo estar aqui com vocês. Eu não sei quantos alunos que tem, Najara, como que está a sala. Tá em torno de 15, mais ou menos, mas o pessoal vai entrando. Então tá bom. Eu vou dar um pontapé inicial aqui e o que precisar fazer pergunta, eu estou à disposição. Então, pessoal, vocês que estão fazendo o curso, né, então, vão começar, não sei se alguém já trabalha com avaliação de imóveis ou não, ou já teve algum contato, de repente, na imobiliária com alguém, aí vem aquela pergunta, o primeiro passo, que rumo que eu vou tomar? O que eu vou fazer para começar a trabalhar com as avaliações de imóveis? Bom, primeiro passo, vocês estão dando. Acredito que todos sejam corretores de imóveis, né? Porque não é só o corretor de imóvel que domina essa área, os engenheiros, arquitetos e os oficiais de justiça, por lei, também fazem avaliação, mas quem faz o TTI e o negócios imobiliários aqui, os corretores. Primeira coisa é você ter a credencial do Cresce e você correr atrás de conhecimento. Eu gostaria de lembrar que todo corretor de imóveis, por lei, ele está apto a fazer avaliação de imóveis, porém, não é o suficiente. Sempre nós temos que procurar um curso, procurar conhecimento, procurar estudar para cada vez nos aperfeiçoar mais. Então, um corretor de imóveis só com credencial pode fazer avaliação? Pode. Ele tem experiência? Não, ele vai adquirir experiência, ele vai estudar para isso. Eu sempre falo que é como ter a carteira de motorista. Uma pessoa que está com 18 para 19 anos, ele está com carteira de motorista, mas ele não tem toda aquela habilidade ainda, ele tem que sempre estar treinando. E a avaliação de imóveis é a mesma coisa. Eu sempre aconselho, tem que fazer um curso, sim. Um não, né? Mais, mas você tem que dar o pontapé inicial. E aqui, nós que trabalhamos com avaliação de imóveis, né? O que é avaliar? Avaliar é muito mais do que você fazer uma pesquisa de uma média e chegar num valor médio. Avaliar, você tem que entender como que é aquele imóvel, você tem que apreciar, você tem que chegar num valor mais próximo possível da realidade. Sempre que eu penso em avaliar um imóvel, eu me coloco no lugar do meu cliente. Ou se eu estou trabalhando na justiça, das partes, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não prejudicar alguém quando eu chegar num valor de mercado de um imóvel. Se eu chego num valor do imóvel, cheguei a 500 mil reais, será que esse valor está justo? Será que eu fiz as pesquisas devidas? Será que eu estudei o suficiente? Será que os meus cálculos realmente estão certos? Então, a gente toma muito cuidado na hora de fazer uma avaliação de imóveis. E envolve muita coisa também a avaliação de imóveis. A primeira delas é você fazer um orçamento bem feito. Aí você vai chegar no cliente, nem sempre vai ser aprovado o teu orçamento, não se desespere, virão outros. Você tem que analisar o imóvel, saber o que você precisa avaliar. Você tem que fazer abordagem com o seu cliente, fazer a vistoria, que é fundamental.
Não existe avaliação sem você ir até o imóvel, sem você conhecer o entorno do imóvel. Aí alguém pode me perguntar, mas professora Silmara, às vezes é litígio, é uma briga judicial, eu não posso entrar no imóvel. Acontece sim, eu tenho experiência disso, tá? Eu não posso entrar no imóvel, mas eu tenho que ir ao redor, eu tenho que conhecer o bairro, a região, como é o terreno, se é aclive, declive, se é de esquina, se ele tem APP. Então, tudo isso é algo bem complexo, mas ao mesmo tempo nós vamos pegando, estudando, vamos lendo e vamos chegar num bom senso para chegar num valor justo da avaliação de imóveis. Bom, quem pode avaliar, que eu disse lá no início, corretor de imóveis, engenheiro, arquiteto e oficial de justiça. Esses 4 profissionais são peritos na área de avaliação de imóveis. Tá? Então, todos estão amparados por lei. O oficial de justiça, como ele já trabalha, né, no Tribunal de Justiça, às vezes o juiz determina que ele vai. Nem sempre ele tem o conhecimento necessário. Já aconteceu de eu estar trabalhando numa avaliação, por exemplo, que o juiz nomeia, porque o perito lá, o oficial, ele disse, eu não tenho condições de avaliar esse imóvel, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, ele declina, mas ele pode, por lei, fazer avaliação. Tá? E lembrando também, pessoal, que o engenheiro ele tem aquela avaliação, né, da estrutura. Tem parte que nós, corretores, não podemos daí fazer. A estrutura, se tem alguma rachadura, se o prédio está em condições deterioradas, que tem que fazer uma demolição, aí é outra história, tá? Nós fazemos o valor de mercado, para deixar bem claro. O que pode ser avaliado? Então, o que mais vem na nossa cabeça? Casa, apartamento, fazenda, sítio, hotel, né, um prédio. Mas nós podemos avaliar coisas peculiares também. Por exemplo, já aconteceu de avaliar o espaço de uma torre de antena telefônica, de uma torre telefônica, né, que às vezes é colocada na cidade, vocês já devem ter visto em algumas cidades, tem aquela torre, aqueles metros quadrados que a pessoa aluga só aquele pedacinho do terreno. Já aconteceu de ter uma briga judicial, porque o proprietário quer subir muito o valor e o pessoal da antena não quer baixar o valor. Aí nós temos que avaliar aquele metro quadrado. Aconteceu também de torre de telefonia em cima de shopping, certo? Então, tem umas coisas assim um pouco peculiares. Também já aconteceu de avaliar aquelas caixas que a telefonia deixa no canto de um terreno. Tudo isso, nós peritos, nós corretores de imóveis, podemos avaliar, tá? Como que nós vamos avaliar? Bom, fez o orçamento, marcou a vistoria, primeiro passo, eu tenho que conhecer o imóvel. Tem cliente que, às vezes, eles falam, eu mando foto para você, para você não precisa vir até aqui. Isso não existe, tá, gente? Nós temos que conhecer, nós temos que saber como é o imóvel, como que eu vou fazer essa avaliação, porque existem vários métodos, talvez alguns já tenham passado essa matéria, tá, fazendo o curso. Vocês têm métodos comparativo, evolutivo, involutivo para fazer esse trabalho, mas vocês têm que ir até o local, têm que conhecer, isso é fundamental. Outra pergunta, a avaliação é subjetiva ou objetiva? Eu digo para vocês que as duas coisas. Primeiro, ela é objetiva porque você tem que ser preciso. Você vai coletar as informações, as amostras, você vai pegar a média aritmética, depois a média final, e você tem que ser objetivo, você tem que ser claro no seu laudo, mas ela também é subjetiva. Também tem o olhar do perito na hora de fazer uma avaliação de imóveis. Todo o olhar ali com cuidado. Por que eu insisto tanto quando eu falo na vistoria? Algo fundamental. Às vezes, aparentemente, você vê um terreno num bairro, aí uma semana depois você vai avaliar no mesmo bairro. Puxa, mas eu já fiz as amostras, é só para passar lá na frente e ver o terreno. Mas sabe, aquele senso, assim, aquele instinto que você tem que ver, conhecer o terreno, pegar uma guia amarela, pegar um documento da prefeitura, para saber o que tem naquele terreno, o entorno e tudo mais. E num desses terrenos que eu fui avaliar, aparentemente estava muito bom, plano, sem problema algum, mas tinha um rio que passava por baixo. Há décadas, o proprietário tinha drenado esse rio.
E a responsabilidade do perito é muito grande nisso. Se você avalia aparentemente, por exemplo, se eu avaliasse esse terreno sem esses detalhes, sem pegar um documento que eu provasse que tem um rio lá embaixo, a pessoa poderia comprar conforme o zonamento, a construtoria olhar aquilo, como que ela ia construir um prédio se tem um rio que passa embaixo? Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá, com essa subjetividade e essa objetividade na hora de avaliar. A lei, que vocês já devem ter estudado também, né, 6.530, de 78, essa lei é que diz que todo corretor de imóvel pode avaliar. Lá onde diz que o corretor de imóvel ele é amparado por lei para venda de imóvel, locação e a opinião do valor do imóvel. Essa opinião, esse opinar, não é simplesmente dar uma opinião banal. Essa opinião tem peso. Essa opinião quer dizer, você está apto, sim, e você pode fazer avaliação de imóveis, sim. Então, aí está a lei que nos ampara, desde 78. Muitos daí acho que nem eram nascidos. No decorrer de alguns anos, em 2007, para fortalecer a nossa profissão e provar por A mais B que realmente nós podemos fazer avaliação, que nós estamos amparados, que nós temos uma força, foi criado o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que é o CNAI, que muitos de vocês fazendo o curso de avaliação de imóveis, com certeza vão se cadastrar. E eu sempre peço, cadastrem, é importante, é necessário. Então, foi feita essa resolução, tá? A 1066/2007, e nesse cadastro, ele é obrigatório, professora? Não, ele não é obrigatório. Eu conheço colegas que não são inscritos no cadastro por opção. Eles não querem fazer a inscrição no cadastro, no CNAE, tá? Eles não querem. Mas é importante sim e necessário. Eu tenho a experiência de alguns advogados, por exemplo, que eles já me pediram, você é inscrita no CNAE, no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários? Eu disse que sim. Aí eles aceitaram o meu trabalho. Há prefeituras também que exigem que você seja cadastrado no CNAE. Os TJs ainda não exigem, mas faz a diferença. No teu currículo faz a diferença se você é cadastrado ou não. Porque quem não é cadastrado no CNAE não pode pegar o selo certificador, que hoje ele é digital e não paga. No Paraná, nós nunca pagamos o selo, mas em quase todos os estados, uns pagavam 30 e poucos, 50, 60 reais. Hoje, ele é tudo digital. Da sua casa, você pode estar lá no site do COFES, você baixa lá, você põe os dados e você põe um selo com QR Code, que tem todas as informações suas e do corretor e do cliente. Então, a gente dá uma credibilidade. Vale a pena, é uma inscrição, uma taxa única que você paga, e você tem um número, que é o registro, né? Você tem o número da credencial, que é do Cresce, e tem do CNAE. Então, eu aconselho vocês a se inscreverem sim, que vale a pena. Até fazendo um adendo, Silmara, tem regiões, eu não sei se vale para todas, que não paga mais essa taxa. Por exemplo, aqui onde eu moro, que é Chapecó, o pessoal não paga mais essa taxa da inscrição no CNAE, de fazer a inscrição para ganhar o númerozinho. Uma época, eu acho que Santa Catarina era R$ 35 por aí que pagava, tinha um custo. E além do custo do selo, o corretor tinha que pegar seu carro, ir até o Cresce ou a delegacia e pegar. Hoje não, hoje é gratuito, você entra no site do Cresce, em 5 minutos você faz. Tá? Já pode ter, assim que tu tem a carteirinha de corretor, já pode fazer também a de avaliador, né? Isso. Pelo menos aqui eu soube que é assim. Para você fazer esse cadastro no CNAE, tem o pré-requisito. Ou você tem que ter o curso superior de negócios imobiliários, ou você tem que ter um curso de avaliação de imóveis. Uma dessas duas maneiras para você conseguir o CNAE. E vale a pena, hein, pessoal, o investimento. Uma perguntinha. Mas sem estar no CNAE, eu posso emitir pitã? Não, né? Se você não está no CNAE... Não, né? Desculpa, Paulo, eu não consigo entender a tua pergunta. Se você não está no CNAE... Para emissão do pitã, emissão do pitã não basta, para mim, eu entendia que não era suficiente ser avaliador que eu diploma, teria que estar no CNAE. Nas duas coisas. Ter o certificado de avaliador, que é o curso que a gente está fazendo, e se inscrever no CNAE. Então, no CNAE não precisa
se inscrever para poder emitir o PITAN depois de formado? É que, na realidade, assim, por lei, tá? Por lei, a obrigatoriedade, lá em 78, te habilita a você fazer o laudo, o PETAM. Você pode fazer avaliação. Você pode, por lei. Porém, a inscrição no CNAE e o curso de avaliador vai te abrir, além de você aprender, vai te abrir portas, porque tem advogado que exige o CNAE. Tem cliente que exige. Comigo aconteceu um caso, inclusive, eu trabalho muito em Santa Catarina, e numa prefeitura do litoral, houve a prefeitura estava cobrando ITBI de uma pessoa lá, e era muito milhões lá que valia o imóvel dela. Porém, ela achou que estava superfaturado o ITBI. E ela disse assim, eu estou contestando a prefeitura dessa cidade, e daí a cidade do litoral de Santa Catarina falou assim, tudo bem, nós aceitamos, desde que a avaliação seja feita por um corretor de imóveis e que seja cadastrado no CNAE. O meu amigo não era, dele me indicou. Olha, eu ganhei um bom dinheiro, trabalhei muito, porque bater contra uma prefeitura não é fácil, mas a prefeitura exigia, se não tivesse o CNAE, eles não aceitavam. E vários advogados não aceitam também. Então, eu acredito assim que é um diferencial. Seria um professor que tem sua faculdade ou faz um mestrado, tá? Obrigado. Eu não sei se funciona assim em todas as regiões, mas aqui na nossa, por exemplo, é bom também se informar no Cresci, né? Aqui a exigência do Cresci é que você, para ser avaliador de imóveis, tem que ter o curso, né? Tem que ser corretor de imóveis, ter mais de 21 anos e ter o curso de avaliação. Aí você pode ir no Cresci, né? Tira o teu registro no CNAE, tem direito ao teu selo. E eu também creio que isso dá mais credibilidade ao teu trabalho, né? Não é só tu dizer, eu avalio. Não, eu posso provar que eu sei o que estou fazendo. Isso, é um algo a mais, é um diferencial. Porque se o corretor só tiver o TTI, ele não pode se inscrever, como eu falei, ele não pode se inscrever. Ele tem que ter o curso de avaliação de imóveis. Aquele certificado que dá direito ao CNAE. E também só com o curso ele também não tem todo o conhecimento para poder fazer uma avaliação, né? De forma alguma. Estudo frequente, sempre estudando. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, pessoal, como começar na área, eu, Silmara Gotardi, foquei na avaliação. Mas tem alguns colegas que fazem o curso de avaliação, que tem o CNAE, mas eles preferem trabalhar mais com venda, com locação, mas eles dizem o quê? Sem o curso de avaliador, fica difícil para eu convencer o meu cliente que o valor justo do imóvel é aquele. Então, o curso de avaliação de imóveis, ele não serve só, eu só quero trabalhar com avaliação judicial ou extrajudicial. Não, eu não quero trabalhar muito com isso, eu quero fazer esporadicamente. Mas o curso de avaliação de imóveis te abre essa porta também para você ter esse conhecimento, para você chegar, puxa vida, o cliente quer vender o apartamento dele comigo, mas ele quer tal valor, eu preciso justificar que o valor não é esse, que não está coerente o valor. Então, você tendo um curso de avaliação, você vai saber como justificar para ele. Você vai estar embasado, olha, eu não sou qualquer um, eu sou um corretor de imóveis, eu fiz curso, eu estudei para isso. Então, eu estou aqui para chegar no valor justo, para você não perder dinheiro e nem eu pegar um imóvel fora de preço que eu não vou vender. Nós, corretores, sabemos disso, né? Você pega um imóvel superfaturado, só fica na tua prateleira de enfeite. Até se queima no mercado, na verdade. Então, ter a formação, que nós comentamos, que é o TTI, o negócio imobiliário, ter o curso de avaliação de imóveis, fazer a tua propaganda, né? Fazer currículo. Quando eu falo currículo bom, o que é um currículo bom? É ser transparente, colocar a tua formação, uma página ou duas no máximo, fazer bons cartões, divulgar boca a boca. Você tem que fazer propaganda do seu trabalho. Isso é muito importante. Quem já quiser trabalhar na perícia judicial, aí você tem que fazer o cadastro nos fóruns também, tá? Ninguém vai te achar dentro da sua casa. Então, eu quero trabalhar com perícia judicial, achar um nicho bacana e tal, vamos correr atrás dos fóruns, vamos fazer o cadastro no TJ e vamos trabalhar nas perícias judiciais, tá? Daí esse aqui já é outro assunto, mas estou à disposição para responder se alguém quiser perguntar alguma coisa também nesse sentido.
A primeira nomeação ou a primeira avaliação que eu vi... Eu ia te perguntar exatamente se tu ia abordar... Oi? Oi. Pode falar, Paulo. Não, é o seguinte, exatamente isso. Como eu estou... A princípio, eu vou atuar nas duas áreas, né? Mas eu estou muito interessado na questão de avaliações. Eu não sei se tu vai dar para a gente aí um roteirinho, essas avaliações judiciais, eu acho que é muito relevante. Tu falou que tem cliente de prefeitura aqui do litoral, sabe? Os caminhos aonde os cadastrar, Isso. prefeituras, órgãos públicos, entidades que a gente pode... Eu quero estar muito forte nessa avaliação. Então, Muito é bom. importante para mim. Não, mas eu posso comentar sim e te ajudar depois. Eu não vou me aprofundar aqui para eu apresentar o que foi o cronograma, mas eu falo com você sim. E nós podemos até fazer uma outra aula, se acharem prudente, mas eu te ajudo sim. Depois eu falo com você daí, tá bom? Silmara, tem uma pergunta aqui Tá. sobre avaliação para bancos. Existe algum cadastro específico para esse tipo de avaliação? Existe sim. Quando falam que banco só pega engenheiro para avaliar, isso é mentira, tá? É que o pessoal confunde muito a Caixa Econômica com aquele financiamento que a Caixa Econômica, o volume é muito maior, né? Aquele financiamento tradicional lá que eles fazem por inferência estatística, né? Que é um programa e tal, é outra história. Agora, os bancos, principalmente Sicoob, Sicredi, Cressol, esses três bancos são muito fortes. Eu tenho colegas tem de Santa Catarina, tem do interior de São Paulo, do Paraná, eles fazem muita avaliação para banco. Eles não pagam, talvez, tanto, mas o volume é alto, sabe? Então, você tem que cadastrar, você tem que procurar uma regional com teu currículo, conversar lá, você tem que botar combustível no teu carro e sair divulgar. Mas dá certo, sim. Os bancos pegam, sim, corretor de imóvel para fazer avaliação, tá? E quando vem o primeiro trabalho, é o frio da barriga, o desespero, meu Deus, e agora eu vou dar conta? Se você vê que não dá conta, faça parceria com alguém que você acha que sabe mais que você, mas não foge do trabalho, tá? Se você não pegar experiência, você nunca vai... Se não sair da autoescola e não dirigir, você nunca vai pegar a experiência para dirigir na BR. Eu acho muito parecido, assim, em comparação, sabe? E você não pode dizer não. Corre atrás, pega, divide com um colega, mas você tem que aprender, isso só na marra para você aprender. E também, eu sei que nós estamos em pandemia, eu tive que cortar vários cursos que tinha, né, presencial, pelos cuidados, mas tente participar. Hoje nós temos tanto material no YouTube, né, material na internet, as próprias escolas estão fornecendo mais, então tente participar, você tem que ter essa participação. Às vezes um curso que você faz, quando voltar presencial, que vocês puderem, um cartão que você troca, é um negócio que pode ser feito lá na frente, tanto na venda, na locação, quanto na avaliação de imóveis. Então, assim, tenta sempre estar antenado com o pessoal. Essa é a vibração, pelo menos para quem gosta da área da avaliação de imóveis, quando você pega o teu primeiro trabalho, sabe? Nossa, quando você vê que tem um nome lá, que um juiz te chamou para você fazer a primeira avaliação, vem aquela euforia, nossa, e agora? Eu corri tanto atrás, eu estudei, me formei, e agora eu fui chamado para fazer a avaliação. Aí passa um pouco a euforia e vem a preocupação. Meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou começar? Quanto que eu vou cobrar? Gente, existem recursos, tá? Existem. Imagina eu que eu sou dinossauro, que eu estou desde 9 anos e pouco, não é tanto tempo, mas eu peguei processo físico. Hoje é tudo digital, que foi um avanço. Graças a Deus, essa internet é bem mais prático. E não vai pensar que passa, não, frio na barriga, preocupação. Cada avaliação que chega, ela é diferente, tá? E o legal é esse, é você curtir, é você pegar o trabalho com vontade mesmo e querer fazer sempre o melhor. Bom, parceria. O pessoal brinca que eu sou a rainha da parceria, porque realmente eu gosto de trabalhar em parceria. Eu acho ela produtiva, é uma grande aprendizagem, flui melhor, divide mais. Então, eu gosto da parceria. E pelo fato de
de estar um tempo nas redes sociais e conhecendo o pessoal, então eu tenho parceiros de vários estados. Por isso que eu sempre falo, vocês querem entrar no mercado, tem que ter um Instagram, tem que ter uma rede social legal, você tem que divulgar o teu nome para as pessoas irem te conhecendo. Nada é de graça, tudo você tem que trabalhar e ir dia a dia correndo atrás. E a parceria, engana-se quem pensa que o aluno ali, nossa, é minha primeira avaliação, professora. Engana-se quem acha que só ele que está aprendendo. Porque eu, às vezes, até acomoda um pouco na maneira de fazer avaliação, e aquele aluno que está na sua primeira ou nas primeiras, ele me faz pergunta que faz eu raciocinar diferente. Falei, puxa vida, é verdade, você tem razão, sabe? Você tem que ter humildade para você abrir também a cabeça e você poder ouvir aquele... Eu gosto de fazer parceria tanto com quem sabe mais do que eu, como quem sabe menos do que eu, quem está ali. Por quê? Cada um tem o seu conhecimento dentro da sua realidade. E aconteceu já de fazer parceria em alguns estados distantes, que eu nem conheço o estado. Como que eu vou... Por exemplo, a semana retrasada eu fiz com uma corretora de Recife, mas era um imóvel, era um terreno, não valia a pena eu pegar um avião e ir para Recife, ia gastar toda a passagem. Fiz uma parceria com uma corretora de lá, dividimos 50%, cada uma, ela foi lá, ela fez as fotos, eu expliquei para ela como que era, ela pegou as amostras, eu fiz tudo aqui, mandei por e-mail e pronto. As duas dividiram os honorários. Então, acho que esse é o segredo, sabe? De você dividir para somar. Exatamente, até a gente sempre fala aqui, eu procuro sempre trazer uma vez ou outra o pessoal da Homer Parcerias, que é um site de parceria para o corretor, que é totalmente gratuito, né? Desde que tu seja corretor ou estagiário que tenha carteirinha de estagiário, tu pode fazer teu cadastro, e lá o Homer te ajuda com... É bem como tu disse, assim, o fulano tem um imóvel, eu tenho um cliente, então eu faço a ponte dos dois, daí a gente faz uma parceria, sabe? É bem... Essa questão de parceria é bem interessante. Eu gosto, eu defendo sempre. Bom, aqui vem umas vantagens, né? Pode ser que tenha gente que não veja essa vantagem, mas eu acho. Eu me apresentei ali rapidamente, mas eu me identifiquei demais nas avaliações, porque na época eu tinha os filhos pequenos, e eu sou professora de português e inglês, tinha abandonado o magistério, e aí eu queria voltar para o mercado de trabalho. E um amigo que me convidou para fazer o curso de avaliação. Nunca imaginei entrar nessa área. E quando eu fiz o curso, falei, meu Deus, mas peraí, eu posso escolher o horário, eu posso trabalhar, posso assistir um filme à tarde com meus filhos, e posso de madrugada trabalhar, posso trabalhar de domingo, posso expandir meu trabalho para outros estados ou não, porque aqui eu posso trabalhar no Brasil inteiro, sem problema algum, meu cadastro é nacional. Aí eu achei o máximo. Você está num mundo em que você faz o teu horário, né? Claro que você tem que seguir os prazos, se for judicial, mas você faz o horário que você quer produzir o áudio, por exemplo. E o dinamismo, para quem não gosta de rotina, um dia eu estou avaliando uma casa de 10 milhões de reais, com uma Ferrari na garagem, um dia eu estou avaliando um imóvel de 50 mil reais, um casebre que é o único bem que aquela família tem, um dia eu estou avaliando um museu, um dia eu estou avaliando uma fazenda, um dia eu estou avaliando uma antena em cima de um shopping. Então, assim, não tem como ter rotina. Você sempre está aprendendo. Eu estou recebendo, né? Que às vezes eu faço avaliação em outro estado, outra cidade. Eu estou recebendo para ir até lá, para fazer uma avaliação e ainda aprender com aquilo. O imóvel rural, eu acho o máximo avaliar imóvel rural, porque você aprende muito, é diferente o mercado da soja, do milho, sabe? É diferente. Então, a gente está sempre em contínuo aprendizado. E o desafio, né? Alguém chega para mim, Silmara, você que isso aquilo. Eu falei, isso aquilo não, todo dia eu estou aprendendo algo diferente. Às vezes surge uma avaliação e realmente, esses dias surgiu uma avaliação que era para avaliar o município inteiro da parte rural, que a prefeitura precisava, porque a Receita Federal precisava atualizar os valores da terra nua, né? Para cobrar o ITR. Aí tivemos que avaliar o município inteirinho da parte rural, uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Então é algo diferente. As culturas diferentes, você vai ouvir todo tipo de gente. Tem pessoas que você chega lá, ele conta a história, a vida dele, que ele viveu lá com a avó, com o avô, com os pais. Aí você está com uma pessoa que é falante, e você tem que mais ouvir do que falar, né? Porque ele está ali porque ele quer falar. Pessoas que mal abrem a boca para falar, a casa é aqui, tira foto e tal. Então, você está sempre
num mundo diferente. E contatos, né? Você faz um trabalho aqui, a pessoa te indica no outro, e assim vai. E lugares diferentes que você pode estar também. Hoje eu estou fazendo uma avaliação em Curitiba, amanhã eu posso estar em Florianópolis, outro dia eu posso estar em São Paulo, então isso também é muito dinâmico. Bom, o que o Paulo tinha comentado ali da avaliação, né, judicial, o título eu coloquei 2 tipos de avaliação, pessoal, mas é assim, a avaliação em si é a mesma, mas nós podemos trabalhar com as judiciais e com as extrajudiciais, tá? As judiciais, já está quase tudo online. No Paraná já é tudo online. Não existe mais avaliação judicial física no Paraná, mas alguns estados ainda estão migrando. E aí tem o processo eletrônico, que é todo um passo a passo que a gente tem que fazer as inscrições e fazer os processos. E daí existe o juiz, que ele nomeia para você fazer a avaliação e você vai trabalhar. Depois eu vou falar dos preços, por que eu cobro diferente a avaliação judicial e extrajudicial, que seria particular que alguns falam, tá? A extrajudicial é quando uma pessoa comum, um advogado, uma pessoa que é para inventário, o casal está separando, ou eu quero saber quanto vale o meu imóvel, tá? Ou quero dar em garantia no banco, quero pegar um dinheiro emprestado e preciso saber quanto que vale o meu imóvel. Então, a extrajudicial seria isso, tá? Não sei se algum de vocês já trabalhou com o selo quando ele não era digitalizado, tá? Que era o colibri, era o selo físico. Hoje nós falamos selo digital, mas na verdade não existe mais selo. Hoje é o QR Code. Então, quando você é corretor de imóveis e você está adimplente com o CRES, você não pode estar inadimplente, e você tem um curso de avaliação de imóveis, você vai até uma delegacia ou até o CRES da sua cidade, eles vão exigir uma documentação, vai pagar um valor em torno de 190, não sei quanto está em Chapecó, aqui em Santa Catarina, aqui no Paraná em torno de 190. Pois é, aqui em Santa Catarina disseram que, esses dias eu fiquei sabendo devido ao nosso vendedor, né, que não tem valor mais, que essa taxa foi extinta. Para se inscrever no CNAE? Eu também dizia, sempre passava para os alunos que tinha valor, mas o nosso vendedor aqui da região disse que o nosso, pelo menos aqui na região de Chapecó, não tem valor mais para se inscrever. Ah, legal, então melhor ainda. Então, no QR Code, que você vai, daí, pelo site do Confesso, que você vai ter uma declaração, né, de avaliação imobiliária, você vai deixar esse QR Code ali, que você faz a leitura com o teu celular e vai sair todos os dados teus e do teu cliente, tá? Então, é oficial, assim, sem o nome do teu cliente e o CPF dele, ou o nome do escritório que você está trabalhando, e o CNPJ, você pode colocar o CNPJ ou o CPF. Por exemplo, tá, Silmari, se eu trabalhar na 20ª Vara Civil, você vai procurar qual é o CNPJ da Vara Civil. Sem isso, você não tira o QR Code, tá? Porque tem que ser algo seguro, né, pessoal? Senão, tem que ser algo bem formal isso, tá? Que é controlado lá no Confesso. A liberdade, que eu acho a parte fundamental, você trabalhar. Eu posso fazer a minha vistoria e depois trabalhar, eu posso ir num parque, eu posso ir no meu escritório, eu posso ir na minha casa, onde eu quiser, no meu sofá, fazer meu laudo. Então, essa liberdade é algo que você não precisa ficar dando... você não precisa dar satisfação para ninguém e você faz a hora que você quiser. Se eu quiser trabalhar às 2 da tarde, não. Às 2 da tarde eu quero ir para o supermercado, que tem menos gente, e eu quero trabalhar às 10 da noite. Então, você tem essa liberdade. Para quem não gosta de rotina. O retorno financeiro, aí depende muito também da tua vontade, né? Se você quer se empenhar, vamos lá, primeiro você vai ter que investir, fazer os bons cartões, você vai fazer uma rede social legal, de repente a pessoa quer fazer um site, hoje em dia também nós sabemos que tem sites que dá para você fazer com um preço melhor, então você vai divulgar teu nome, o investimento não é tão alto, e você vai ganhar por produção, aí depende muito de você. Tá? Eu não vou falar aqui, é ilusão, não existe fórmula mágica, que em 6 meses eu vou ganhar 50 mil por mês, ou eu vou fazer uma avaliação que eu vou ganhar 30 mil. Calma, vamos devagar. Que tem avaliação que cobra isso? Tem. Mas aí é bem complexo e demanda tempo para você fazer. Mas não existe ilusão de que você vai ficar milionário sem se esforçar. Você tem que tomar muito cuidado. Aí, o que mais os alunos também se perguntam, né? Quanto que eu vou cobrar?
De antemão, eu já falo para vocês também, entrem de vez em quando no site do COFES, porque tem informações importantes lá. E foi desenvolvido um e-book com sugestão de valor, porque nós não podemos usar tabela. O CAD caçou, nós não podemos usar a tabela, mas nós temos um e-book de 16 páginas que explica um pouco do valor. Então, a sugestão do COFES é você fazer mais ou menos assim, um levantamento de R$ 315 a hora, tá? E cobrar pelo menos um salário mínimo ali. Agora o salário está a 1.100 por aí, mas ele tinha sugerido 1.050 por laudo. E isso é relativo, tá? Digamos que chega um cliente para mim que ele quer, olha, eu preciso avaliar 4 apartamentos. Depende desse cliente, da relação que você tem com você, que ele tem com você, e 4 imóveis de um cliente só, você pode fazer um preço mais baixo para ele, por que não? Né? Aí você, para saber quanto cobrar, você tem que saber o que você vai avaliar. A pergunta mais importante quando o cliente chega para você e fala: você trabalha com avaliação? Sim. Quanto você cobra para fazer uma avaliação? Olha, meu amigo, eu preciso saber o que eu vou avaliar. É uma casa? É um apartamento? É um terreno? Qual é a metragem? É uma área rural. Muito bem, a área rural pode ter 1.000 metros e pode ter 1.000 hectares. E tem que tomar muito cuidado. Tem cliente que não gosta de passar informação, tem cliente que faz aquele jogo duro, sabe, com você, principalmente pela internet. Ele vem, não, mas é só para avaliar um terreno. É só um terreno para avaliar. Muito bem. Aí você pressiona ele, então manda matrícula, manda um documento. Aí, não, mas aqui em cima tem uma casa, ou tem 3 casas, ou tem um posto de combustível. Então, a gente toma muito cuidado. Você tem que ter certeza o que você vai avaliar. Se ele te mandar uma matrícula e nessa matrícula não tiver nada construído, você tem que reforçar com ele. Tem alguma edificação construída? Porque na matrícula não consta, mas vai que tem um prédio lá que não está verbado, sabe? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu vou fazer orçamento, eu reforço ali. Orçamento para avaliar um terreno de 500 metros quadrados, com uma casa de 100 metros quadrados, de madeira ou de alvenaria, eu justifico, porque se eu chegar no dia da vistoria e o cliente mentiu para mim ou omitiu, eu vou falar, não, mas o meu orçamento não era para avaliar isso, olha aqui o meu orçamento. Então, você tem que reforçar muito. Eu, por exemplo, acho difícil avaliar uma casa de madeira. Aqui em Curitiba não é tão comum. Eu acho mais fácil avaliar de alvenaria. Agora, tem região que eu sei que a casa de madeira é mais comum. Aí você pode fazer pelo comparativo. Tá? Então, tomar muito cuidado. A localização, se o acesso é fácil ou não é. Uma vez nós fomos avaliar uma fazenda, não entrava carro, só caminhoneta traçada. Nós tivemos que alugar, gastamos quase R$ 500 só para alugar uma caminhoneta traçada para entrar. Custo. Foi cobrado bem? Foi. Mas nós temos que saber qual o custo que nós vamos ter para não ter prejuízo. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Pensa que o teu cliente é leigo. Ele não imagina que avaliar um posto de combustível, por exemplo, tem uma complexidade muito maior do que avaliar uma casa. Em Curitiba, avaliar um apartamento, para mim, é algo mais simples que tem, avaliar um apartamento em Curitiba, se for um apartamento normal. Porque aqui tem muita amostra. Agora, me pede uma casa mista, eu tenho que fazer 2 cálculos. Pede às vezes um terreno, depende do bairro. Pode ter APP, pode ter rio, pode ter um forte declive, pode ser abaixo do nível da rua, você tem que depreciar. Então, eu tenho que saber o que eu vou avaliar para eu poder fazer um orçamento justo, que não seja nem muito alto, mas que eu também não leve muito tempo para fazer. E, puxa vida, cobrei R$ 1.500 e me deu muito mais trabalho. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O grau de dificuldade, quantos cálculos eu vou fazer. Já aconteceu, às vezes, de fazer avaliação de um terreno. Faz pouco tempo que eu fiz um orçamento, tinha 7 casas em cima do terreno. Terreno de 500 metros, a pessoa construiu 7 casinhas para alugar e uma delas era de madeira. Então, veja quantos cálculos eu vou ter que chegar para chegar no valor, sabe? Que não é só fazer um cálculo, uma média e pronto. Não é. Se fosse fácil assim, não precisava ter curso. Aí o açougueiro podia avaliar, o professor, o médico, né? Então, fazer avaliação de imóveis é muito mais. A responsabilidade é muito maior do que as pessoas imaginam. A avaliação extrajudicial, ela tem uma vantagem para você receber, porque normalmente, quando você faz avaliação extrajudicial, eu peço metade para começar e metade na hora da entrega do laudo, ou na entrega do laudo.
Raras as vezes eu parcelo, né? Tem gente que parcela, mas depende do cliente, depende do valor também. Agora, a judicial, ela é mais comprometedora, porque a judicial, nós temos que seguir o Código do Processo Civil. Então, o normal é eles te pagarem 50% quando você vai começar o trabalho e 50% quando acaba a causa. Pode demorar meio ano, 1 ano, 5 anos, seu dinheiro fica lá. É corrigido, mas fica lá. E você não pode fazer nada, porque está no Código do Processo Civil. Então, quando eu vou fazer um orçamento, se eu cobro 2 mil para uma extrajudicial, eu cobro pelo menos o dobro da judicial pelo fato de demorar muito para receber, sem contar os quesitos, que é algo que depois eu vou comentar também. Quesitos são as perguntas que as partes fazem para o perito judicial. E, às vezes, essas perguntas são muito mais difíceis do que fazer o laudo em si. Porque às vezes o juiz fala assim, olha, você foi nomeada para avaliar o valor de venda da casa. Fechou. Só que os advogados vêm com um monte de perguntas. E você tem que ir atrás para responder, você é obrigado a responder. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. A avaliação judicial, ela é gostosa, você tem que ter cuidado, você tem que ler o processo, você tem que entender o que eles estão pedindo. Às vezes tem processo de 500, 1000 páginas, ou até mais, mas você tem que entender o que eles estão perguntando, para você não se perder. E existem as gratuitas também, né? Eu fiz muita avaliação gratuita na justiça para pegar experiência, né? Não, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu falo demais. Tá tudo tranquilo? Tá. A sensibilidade de entender o cliente. Aí que nós temos que ouvir mais e deixar o cliente falar. Tá? Nessa hora, você chegou lá para fazer a avaliação, aí tem cliente que vai querer já perguntar, mas quanto? Você tem noção do valor? Mesmo que você tenha, porque às vezes é um bairro que você conhece, uma região que você conhece, mas tomem cuidado, tá? Não falem nada antes, espere. Você vai fazer um trabalho, você vai fazer uma pesquisa, de repente você pensa que vale uma coisa, você vai olhar a documentação, é diferente. Então, ouça mais o cliente, entenda mais ele. E um momento muito difícil que eu acho também é quando o cliente ele conta todos os sonhos que ele viveu lá, a família, e tem toda aquela parte sentimental. Mas eu tenho que ser fria e avaliar no valor real, porque quem vai comprar a casa dele não conhece a história dele. Aí você chegar para o teu cliente que ele acha que ele vale R$1 milhão e conta toda a história, você tem que, puxa vida, eu fiz o laudo, mas veja bem, esse é o valor real. Você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ir com calma, para você não matar a história dele. Você tem que respeitar a história que ele viveu lá, mas você tem que ser real, você tem que ser justo, porque é o teu nome que vai no laudo. Você que vai ser responsável o resto da tua vida por aquela assinatura, por aquele laudo. Então, tome muito cuidado. Inclusive, está no Código do Processo Civil, criminal, que nós respondemos por isso, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Já vi colega indo para a cadeia por fazer laudo com valor comprado pelo cliente. Isso é bem grave, gente. O sigilo, eu tô com os meus trabalhos, entre mim e o meu cliente. Você não tem que ficar passando laudo para amigo, para isso, para aquilo. Vocês devem estar em grupos de corretor também, eu estou em alguns do Brasil aí, e eu já vi colega de, olha esse laudo aqui, e ficam passando laudo para grupos. Isso não é legal, gente. Aliás, é ilegal, né? Porque como que você vai expor o teu cliente, expor o teu colega de trabalho? Eu vou deixar depois ali o endereço, eu tenho um blog que eu criei para ajudar quem está começando na área. E eu estou falando dele aqui agora porque no blog, além dos artigos, entrevistas, depoimentos que eu tenho para ajudar os corretores na avaliação, eu escrevo crônicas. E todas as minhas crônicas são as histórias reais que eu vivo. A minha ideia de fazer isso, foi a ajuda da minha filha que me deu essa ideia, é que eu queria passar para os corretores de imóveis o que é a vida do perito. Porque é isso, aquilo. Então, eu escrevo as crônicas e conto tudo o que acontece, as minhas vistorias. Tem vistoria que eu fujo de cachorro, tem vistoria que eu tenho que... escuro, tem que ligar a lanterna para fotografar o imóvel, é imóvel caindo aos pedaços, chuvarada, tem de tudo, sabe? E só que eu omito o nome do meu cliente, eu omito o nome da cidade,
porque eu não posso expor o meu cliente, em hipótese alguma. Então, o meu trabalho é entre mim e o meu cliente. Silmara tem uma pergunta aqui no chat da Patrícia. Quanto tempo para que eu possa fazer uma avaliação judicial depois que eu tiver o Cresci? Agora, eu queria saber esse tempo que ela está pedindo. O tempo que ela vai ser chamada para fazer a avaliação? Não, ou para ela fazer ela perguntou, como se fosse assim, tem uma carência, tipo... Não, não tem carência nenhuma. Desde que você tenha o número do Cresce, você já pode fazer a avaliação, já pode se inscrever para fazer. Né? Só tem que aguardar a questão judicial te chamar, né? O tribunal Isso, chamar. que daí tem o cadastro que tem que fazer. Tá? Depois, se sobrar um tempinho, eu posso até falar ali. Eu vou controlar o horário também. Mas não tem carência nenhuma, tá? Inclusive, alguns comentam, tem uma carência, tem que ficar 2 anos ser corretor ou 3, nada disso. Você é corretor de imóveis, tem a credencial, você pode já se inscrever nos tribunais. O que eu percebo que tem aluno, que eu acho até interessante isso, ele espera se inscrever no CNAE, porque daí o currículo dele já vai com o número do CNAE. Isso é importante também. Ou você pode alterar depois, né? Porque eu fiz, por exemplo, eu fiz TTI e o curso de avaliação. Aí depois eu fiz negócios imobiliários, é só alterar o teu currículo lá, tá? Bom, o padrão de um laudo. O PETAM, pessoal, né? O PETAM, que é o parecer, ou eu também chamo de laudo, eu costumo chamar de laudo, é a mesma coisa. Cada um vai ter a sua peculiaridade, cada um vai criar a sua cara, né? Mas existem aquelas regras mínimas. Vocês devem ter já acesso à resolução 1066 de 78. Se não tiver, só digitar no Google, tem um PDF ali, acho que pouco mais de 10 páginas, e você tem lá os requisitos mínimos que você tem que ter no laudo. Tá? A introdução, o objetivo, a descrição do imóvel, as pesquisas das amostras, tem que estar o teu currículo, tem que estar os cálculos que você chegou, o método que você utilizou, eu utilizei o método comparativo, foi outro. Então, tem que ter um mínimo do padrão no laudo. Pelo amor de Deus, não me faça aquelas folhinhas A4 lá que eu abomino. Que tem gente que faz uma folha A4 e escreve assim, pelas pesquisas o valor é X. Isso não é laudo, isso não é PETAM. Tá? Isso é uma folha que não tem valor nenhum. E se o cliente falar para você assim, não, mas eu só quero ter uma ideia, esqueça. Se ele precisar depois usar, ele vai usar. E isso é uma coisa que dá margem para os engenheiros brigarem e baterem em nós, porque não são todos. Eu tenho muitos amigos e parceiros engenheiros, mas tem alguns que eles falam, o corretor não sabe fazer avaliação, faz aquele A4, vírgula, né? Alguns. Então, tomem cuidado, não façam de qualquer jeito. Alguns acham que é muito fácil, não, mas ele pode até chegar num valor real. Ele pode chegar num valor que realmente é. Nossa, aquele imóvel vale 450 mil reais, ele colocou na folha 4, mas eu tenho que justificar. Pensa bem eu fazer um laudo para a justiça, um laudo judicial. O juiz, ele é formado para uma coisa, ele não entende nada de imóvel. E eu sou os olhos do juiz. Aí tá lá, a Silmara é a perita judicial, o juiz confiou em mim, e eu fiz um laudo e disse que aquele imóvel vale R$1 milhão. Aí veio uma das partes, lá veio o perito e falou, não, a Silmara fez algo errado, vale 500. O juiz vai acreditar em quem? Ele não tem tempo de ir lá. Ele falou assim, bom, a Silmara eu confiei nela, mas eu argumentei, então mais do que eu chegar no valor, eu tenho que provar como que eu cheguei no valor daquele imóvel. E como que eu vou provar? Eu vou mostrar que eu estive no imóvel, eu vou provar o dia e a hora que eu estive lá, as fotos. Outra coisa importante, depois você pega um imóvel que está bem assim detonado, isso, aquilo, tire boas fotos. Já aconteceu do juiz escrever assim, que as fotos provam que o imóvel está assim, sabe? Isso é importante, boas fotos. Não precisa ser uma máquina mirabolante. Hoje os celulares são ótimos para tirar foto. Então, você tem que provar. Aí você vai fazer os cálculos. Bom, eu consegui umas 8 amostras, né? A norma da BNT diz entre 8 e 12. Pode pegar menos, pode pegar mais, depende da região.
Então, eu vou provar, olha aqui, está aqui. Eu peguei tantas amostras, eu fiz uma média aritmética, fiz uma média final, eu expliquei sobre o bairro, que ele é assim, ou que ele é do outro jeito. Então, o juiz vai ver, puxa, mas essa perita, ela está embasada, ela não está falando do nada que simplesmente vale R$1 milhão. Tá? Então, fundamentar esse ponto é importante para que o teu laudo seja respeitado. Silmara tem uma pergunta aqui. O avaliador é chamado em processo judicial para ser ouvido pela avaliação que fez? Acontece, tá? Às vezes, quando o perito judicial faz o laudo e as partes inconformadas, elas não se conformam com o valor e depende do juiz, ele chama, sim, para o perito judicial ir lá se explicar, numa reunião presencial, ou agora na pandemia também eles fazem virtual. Comigo nunca aconteceu, mas já aconteceu sim. Uma vez eu fiz de um imóvel, eram vários imóveis, era bem complexa essa avaliação, e uma das partes estava inconformada, e eu provava, ela contestava, porque o advogado ele pode contestar quantas vezes ele quiser. Enquanto o juiz não falar chega, ele vai contestando, porque ele vai ganhando tempo, né? Quem é advogado sabe disso, é um direito dele, ele vai ganhando tempo. E uma das partes queria que eu fosse chamada. Aí a juíza cansou e disse assim, o laudo da perita está de conformidade, está provando o valor com as fotos, com isso, aquilo, e ela acabou a sentença, acabou, né? Ela indeferiu o pedido dele, e deferiu o laudo, e daí eu não precisei ser chamado. Aí que nós temos que tomar cuidado, né? Porque daí na frente do juiz lá, eu tenho que responder tudo aquilo. E não é só atual, não, gente. Eu já trabalhei em laudo da época eu já trabalhei em década de 80, de 90. Esse de 80 foi algo que eu estava começando na área e eu fiquei desesperada, porque nomeação para avaliar o imóvel em 86. Falei, nossa, eu era uma criança na década de 80. E o que aconteceu? Fui ler o processo. Houve uma venda que tinha um órgão público envolvido e ressuscitaram isso. Faz o quê? Uns 6 anos isso, talvez? E ressuscitaram que houve alguém foi beneficiado com aquilo. E daí eu fui nomeada para avaliar. Daí vão me perguntar, como é que você chegou na década de 80, de 86? Eu fui, aqui em Curitiba, nós temos a Biblioteca Pública do Paraná, que é muito boa. E eu fui lá e peguei a Gazeta do Povo, que era o jornal mais completo daqui, e fui pesquisar, Gazeta do Povo de 1986, e peguei todos os anúncios daquele bairro, do terreno daquele perfil, e fiz o método comparativo. Tirei foto, fiz o laudo, e anexei as fotos, e provei para o juiz de que realmente o valor estava totalmente distorcido. O que aconteceu com o perito que avaliou na época, não faço ideia. Se ele vivia ainda, não faço ideia. O meu trabalho era fazer avaliação, sabe? Então, assim, é por isso que eu sempre falo para os alunos, não vale a pena, nem por R$1, nem por R$1 milhão, você fazer um laudo encomendado, porque você pode se dar mal. Tem que tomar muito cuidado. Tem uma outra pergunta aqui, Silmara. Nesse caso das avaliações, quanto tempo o laudo tem validade? Essa pergunta assim, é um pouco genérica, então eu vou tentar explicar assim. Aquele laudo que você fez, por isso que tem que colocar o dia e a hora, eu não gosto nem de colocar se é de manhã ou de tarde, tá? A não ser que nem eu fiz uma fazenda que foi a manhã inteira. Mas eu coloco lá, eu fiz a avaliação no dia 5 de julho de 2021, às 16h30. Por que eu coloco isso? Porque para sempre eu vou responder por aquele laudo, aquela avaliação daquela data. Por que eu tenho que colocar a data e a hora? Para provar que naquela hora que eu fui, naquele dia, as condições do imóvel estavam conforme aquelas minhas fotos, conforme eu descrevi. Vai que uma hora depois pode acontecer um desastre. Ué, Brumadinho não aconteceu? Vai que tinha um perito lá que ele avaliou o imóvel e 2 horas depois veio todo aquele problema da barragem. Aí alguém ia falar assim, poxa vida, você falou que o terreno valia R$200 mil, mas agora ele está embaixo de lama. Ele valia há 2 horas, agora não vale mais, tá? Ou prédio, você já viu o prédio que cai, né? No Rio de Janeiro não faz muitos dias, em Guaratuba, né? Lembra alguns anos aqui em Paraná, caiu um prédio ali de 4, 5 andares.
o dia e a hora que eu avaliei era aquele valor. Eu vou responder para sempre por isso, tá? E a questão da validade, assim, ó, eu posso fazer hoje, se daqui 6 meses eu for contratada, outra pessoa for contratada, eu faço novas pesquisas. Se for 2 semanas depois, eu faço novas pesquisas. Eu não sei se não mudou o mercado imobiliário. Pode ter mudado, né? Então, eu procuro sempre fazer novas pesquisas, até para comparar, para ver se está o mesmo valor ou não. Ainda mais agora que o mercado está oscilando muito. Não tem mais pergunta? Ninguém tem dúvida? Não, só essa era a última. Beleza. Bom, pessoal, não sei se vocês... eu queria comentar com vocês da avaliação judicial ali, que eu peço para vocês, quem está interessado para se inscrever, pensar nas consequências, pensar na responsabilidade, mas vale a pena, é um nicho que dá dinheiro sim. Vou falar para vocês que é cobrado R$1.000, 2.000, 20.000, 30.000, acontece. Existem várias maneiras de você fazer uma proposta de trabalho. Há pouco tempo, esse ano de 2020, mesmo em plena pandemia, eu fui para Santa Catarina uma vez avaliar um hospital. Ironia, né? Eu tenho muito medo de pegar esse vírus e fui contratada para fazer a avaliação de um hospital, mas eu estava com mais cuidado do que a pessoa que entra no centro cirúrgico. Então, assim, você mantendo o seu distanciamento, os cuidados, fizemos avaliação também de algumas fazendas em Pernambuco. Então, assim, hoje eu estou fazendo uma avaliação de R$1.000, mas eu posso, outro dia, estar fazendo uma avaliação de 20, 30 mil reais. Então, é um dinheiro que eu ajudo a sustentar minha família com isso. Eu vivo das avaliações, é algo que eu gosto muito, como eu já falei para vocês. E se precisarem de orientação também, eu vou deixar aqui, Najara, me dá licença, eu vou deixar aqui os contatos. Se quiserem lá no Instagram, eu sempre estou publicando. Eu tenho o blog que eu disse para vocês também. Quem gostar de ler, eu tenho entrevista com vários do mercado imobiliário, sabe? Eu tenho vídeos. Então, assim, eu estou sempre tentando atualizar o blog. Toda semana tem alguma coisa diferente. Nas redes sociais também eu tenho LinkedIn, Facebook. É só procurar pelo Silmara Gotardi, vocês vão me achar lá. E uma coisa também que eu queria deixar aqui, eu tenho um canal no YouTube, que também foi uma ideia, porque assim, você pode comprar alguma coisa, mas também por que não contribuir? Assim como teve gente que me ajudou, então a minha ideia é ajudar para quem está começando. Então eu criei um canal do YouTube, acho que faz uns 2 anos mais ou menos, e eu tenho mais de 60 vídeos lá. Tem vídeos eu faço lives, né, e vídeos que falam sobre honorário, que falam sobre imóvel rural, loteamento, cada um é um tema. E eu também tenho videozinho de 2, 3 minutos que explica como fotografar, como fazer a vistoria, que roupa eu devo usar, o que eu devo fazer. São coisas assim do cotidiano, é o que eu vivo, não é só o que eu vejo em livros, é o que eu vivo. E eu criei Silmara Gotardi, é o canal. Se vocês quiserem se inscrever, fique à vontade lá, eu convido vocês. Meu telefone está aí, o Paulo estava comentando de querer mais falar sobre avaliação judicial, e quem mais quiser também, eu estou à disposição para falar. Tá? O que eu puder ajudar, eu ajudo. Já aproveita e printem a tela, pessoal, para ficarem como os contatos, né? O nosso tempo está encerrando. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, senão a gente vai encerrar a aula de hoje. Todo mundo quietinho? Oi, tá ouvindo? Sim. Não, só alguém perguntou sobre a questão da validade do laudo, né? O PITAM informa que tem que arquivar em 5 anos. Depois de emitido o PITAM, nós, avaliadores, temos que arquivar por 5 anos o PITAM, tá, pessoal? Então, claro, a validade de determinada avaliação individual, se o risco é por 1 mês, vale por 2 meses, não. Mas a partir de nós emitirmos o PITAM com o selo, ele tem que ficar arquivado por 5 anos no nosso poder. A nossa vida tem que guardar por 5 anos. Só para contribuir com o grupo aí. Pode ser digital, né? Sim, a forma digital, mas nós temos que tê-lo por 5 anos, né? Ele falou da questão que a gente não pode descartar documentos com menos de 5 anos. Isso. Mas não façam isso nunca. Guardem. O físico eu não aconselho, porque depois não vai caber no seu escritório, mas o digital tem que guardar. Não, é 5 anos pela legislação nossa ali. Isso, exatamente. Então, eu quero agradecer a Silmara por ter
estado aqui com a gente, por ter disponibilizado esse tempo aqui conosco. Agradecer a presença de vocês, pessoal. Lembrar que vocês têm que responder a pesquisa que eu deixei ali no chat, que a opinião de vocês é muito importante. Lembrar também que amanhã a gente tem a aula do TTI. É bem legal. Esse mês é o mês dos professores BREP, então amanhã com a professora Lara de Ética. E é isso. Obrigada, Silmara, por ter estado aqui conosco. Obrigada, pessoal. Espero que saiam daqui melhor do que quando chegaram, né? Que eu, pelo menos um pouquinho tenha passado para vocês. Estão quietinhos, não sei se entenderam, se eu falei muito rápido. Espero que tenham gostado da aula. Foi algo, né? Foi umas pinceladas, né, Najara, que a gente passou aqui para eles, mas eu espero que vocês entrem no mercado da avaliação de imóveis, que é muito bom, tá? Estejam sempre à disposição também, preparados, gente, é igual ter filho, a gente nunca está, mas pega o serviço que sempre tem alguém para ajudar. Que nem diz aquele, eu já ouvi essa frase em algum lugar, tipo assim, não sabe, não tem certeza, vai e aprende no caminho. Isso aí, e a avaliação é bem isso. Um grande abraço a todos vocês. Certo. Tchau, pessoal, boa noite.